primeiro candidato a falar sobre o tema será o doutor Maurício. A segunda candidata, Rosário. O terceiro candidato, Nilton Salomão. Quarto, Cleiton Valentim. Quinto, Rodrigo Cosenza. E, finalmente, o sexto, Gerson Ribeiro. Bem, o tema é política e habitação. Né? Política de habitação. Só um minutinho que eu estou zerando aqui. Ok. Esta é a área que nós temos mais propostas. Eu vou fazer uma leitura rápida. Diminuição do déficit habitacional através de parceria com outras esferas de governo. Atenção integrada dos desabrigados das últimas calamidades climáticas através de uma ação conjunta das várias secretarias. Contenção de costas que colocam em risco a população através de parcerias com outras esferas de governo. Revitalização de bairros populares através de incentivos para fomentar a implantação de novos negócios, como comércio, serviço, hotelaria, sendo em contrapartida do empresariado a manutenção de uma área ou do operador público, através também da gradativa transferência das famílias para uma casa modelo, sendo o antigo local de moradia desocupado e reflorestado, impedindo assim que seja novamente ocupado. Reconstrução de pontes destruídas no interior. Atualização do Código de Posturas e efetivar a fiscalização para cumprimento do mesmo e desenvolver em parceria com os comerciantes por campanhas de conscientização e valorização dos espaços públicos. Reurbanização do Alto e dos bairros do Alto e do Centro. Implementação do Parque da Cidade. Implantação do projeto de saneamento básico da cidade. Implementar a coleta seletiva de lixo. Coleta de lixo diferenciada para o centro comercial da cidade, com horário de coleta, disposição e colocação em recipientes adequados. Implementar políticas de controle de resíduos sólidos e do aterro sanitário. Implantar o projeto de resíduo zero em Teresópolis. Plano de prevenção de gestão de riscos, estabelecendo uma política de gestão de riscos com base em informação e indicadores primários para evitar que estes riscos sejam concretizados e que possam causar danos de diversas escalas. Promover a despoluição do Paquequer, manutenção das fontes e desassoreamento dos rios e córregos. Rever e orientar e resolver questões fundamentais ligadas à ocupação das áreas dos entornos dos rios. Monitoramento do centro da cidade através de câmeras. Promover a reengenharia do trânsito. Construção de ciclovias. Construção de rodoviárias de integração. Construção de entreposto de cargas fora da cidade. Implementação do projeto de acessibilidade municipal. Bem, o próximo candidato é, na verdade, a candidata Rosário. Política da habitação. 3 minutos. Os problemas de habitação de Teresópolis são antigos e nós, que nascemos em Teresópolis há um pouquinho tempo atrás, tivemos a oportunidade de ver um bairro iniciar com um processo de invasão, que é o Campo Grande. E eu era pequena e me lembro das primeiras casas surgindo naquela comunidade. E hoje, 40 anos depois, nós tivemos um bairro que foi totalmente arrasado. Visitando as comunidades todas, nós percebemos a situação com que grande parte da nossa população hoje está residindo. As pessoas, ao seu jeito, foram encontrando solução porque elas precisam morar. E nesse período, houve total descaso do poder público que não procurou orientar, acompanhar, fiscalizar, e o problema está aí. Inúmeras famílias morando em área de risco, inúmeras famílias perdendo as suas casas
inúmeras famílias recebendo aluguel social, outras não, e a política habitacional até agora foi de prorrogação do aluguel social. Então, o que fazer? Pensamos... Dá licença, eu vou colocar o óculos porque a luz aqui também é difícil. Promover intercâmbio técnico entre os diversos órgãos de planejamento urbano no âmbito municipal, estadual e nacional, bem como elaborar estudos, pesquisas, planos e projetos na área de habitação e gestão territorial. É preciso ter um diagnóstico real da situação do município. Implementar o Plano Municipal de Regularização Fundiária. Exigir urgência nas ações do governo federal e estadual para a garantia da implantação do programa habitacional de qualidade que beneficie prioritariamente as famílias que perderam suas casas na tragédia de janeiro de 2011 e moradores de área de risco nas zonas urbana e rural do município. Prospectar parcerias para promover a implantação de pequenas vilas rurais e urbanas. Fiscalizar ostensivamente a ocupação irregular do solo. Captar recursos para investimentos em saneamento básico. Finalizar o Plano Municipal de Saneamento e iniciar as obras de despoluição do rio Paquequé. Expandir a coleta seletiva do lixo domiciliar. Implantar programa Comunidade Sem Lixo em localidades do interior. Investir em projeto profissional de mobilidade urbana. Candidato, seu tempo. Muito bem. Então vamos ao terceiro candidato, Newton Solomon. O tema é política da habitação, 3 minutos. Bem, uma série de compromissos naturais aqui a todos os candidatos, a coleta seletiva, o tratamento do esgoto. Nós vamos elaborar o plano de saneamento, vamos começar com as primeiras estações de tratamento de esgoto de Teresópolis, vamos fazer um centro de controle operacional que vai permitir monitorar a cidade, mas tem uma questão que eu acho que é minha, é de cada candidato, é de cada uma pessoa que está aqui, que é o nosso compromisso, é o compromisso da cidade em fazer as moradias para essas famílias que perderam suas casas. Olha, são 2.700 aluguéis pagos pelo Estado. São mais 600 aluguéis pagos pela Justiça, obrigado, pela Justiça, pela Prefeitura. Só aí são 3.300 unidades. Nós estipulamos uma meta de fazer 5.000 unidades habitacionais. Eu creio que com as possibilidades que a presidenta Dilma colocou para esse país, nós vamos ter condições sim de nos esforçar, de levar a cabo esta missão. É uma missão de cada um de nós. E eu, na condição de prefeito, vou me esforçar, vou colocar minha experiência como gerente da Caixa Econômica, como gestor que fui na Secretaria Estadual de Habitação do PAC, do Pavão Pavãozinho, onde aprendi muito. Vou trazer isso para Teresópolis, fazer licitações. E vou também me esforçar ao máximo para implantar um sonho, que é o ProBairro. Me lembro desses dias que um reputado arquiteto da nossa cidade apresentou um projeto para ajudar a organizar as comunidades populares. Achei fantástico. E o nosso programa ProBairro, que pensa exatamente em urbanizar, em criar as chamadas servidões cidadãs, respeitando essa realidade de Teresópolis, em criar o subprojeto Caminho das Águas, que vai respeitar a passagem da água, e nós vamos salvar vidas com isso, em criar o programa de engenharia pública, que vai ser inovador, vai aproveitar profissionais, vai aproveitar estagiários da nossa própria cidade, e nós vamos ter o bairro como um todo. Vamos acabar com essa história de eleição, faz aqueles pedacinhos, vem aqueles votos e depois acaba. Nós vamos tratar os bairros. Sabemos que não vamos fazer todos os bairros de uma vez só, mas vamos começar. Vamos fazer aquilo que o Brasil todo está fazendo e que Teresópolis e que nós temos a obrigação de fazer também, que é urbanizar os nossos bairros, é fazer a regularização fundiária tão necessária para as pessoas terem direito a um título de propriedade, esse sim, um título verdadeiro, não esses que são distribuídos aí, não é? Em épocas eleitorais. Então, esses dois compromissos, o
O trabalho e a construção de 5.000 unidades habitacionais são determinação do nosso governo, da nossa equipe de trabalho. Nós vamos usar o nosso conhecimento com a Secretária Nacional de Habitação para realizar essa necessidade de Teresópolis. Ok. Muito bem, então vamos ao próximo candidato, quarto candidato para falar sobre o tema política da habitação, Cleiton Valentim. 3 minutos, candidato, por favor. Bom, a questão da habitação, é claro que todos nós ficamos muito preocupados, mas só que tem uma coisa que a gente tem que entender. A gente não pode se apegar nessa coisa de vamos fazer. Claro, eu acho isso bacana, eu acho isso legal, essa predisposição, enfim, mas como fazer? O orçamento é 310 milhões de reais. Nós temos uma parcela altamente significativa para a educação, para a saúde, 50% é folha de pagamento, e aí fica em torno de 15%, 10% para investimento. Então, como que se faz as coisas? A partir do momento que nós temos uma folha de pagamento de 150 milhões de reais por ano, que infelizmente, existem cargos comissionados que são usados para se ter cabos eleitorais, para se gratificar quem é apadrinhado. Então eu posso falar isso com tranquilidade. Eu cortei 100% da gratificação da Câmara. Quem corta 100, corta 20 rindo, sem problema e sem dor na consciência. Na verdade, não vou nem cortar, porque nós vamos ganhar a eleição no dia 1º de janeiro. Não vai precisar cortar, porque nós vamos nomear. Então não vamos estourar a folha. Então 20% de economia na folha representa 30 milhões de reais. Casas populares feitas em larga escala consegue-se ter um preço médio de 30 mil reais. Nós vamos construir 1.000 casas populares por ano, com recurso próprio. Mas só que ao mesmo tempo que se constrói a casa popular, a mão de obra tem que ser daqui. Ao mesmo tempo que se constrói a casa popular, nós vamos buscar emendas parlamentares com deputados federais, senadores, ministérios, seja onde for, para a construção, aí sim, das creches, nesses bairros ou nessas localidades que serão montadas, porque a gente não pode pensar que vai pegar e vai fazer 5.000 casas num grande terrenão e construir um bairro novo. Isso não existe. Nós temos vários terrenos na nossa cidade, então vai acontecer de ter 200 casas num lugar, 100 casas no outro, 500 no outro, mas só que nós temos que ter o aparelho do Estado nesses locais, porque senão a pessoa não vai sair da casa dela. Antes da tragédia, em 2006, dados estatísticos mostravam que o nosso déficit era de 5.000 moradias, ou seja, 5.000 casas em área de risco. Aconteceu a tragédia, em locais onde nós não imaginávamos. Criou-se aí 3.300 aluguéis sociais. Então, aproximadamente são 5 mais 3.300. Mas só para concluir. Não, mas senão a gente não pode quebrar, por favor. Tá bom, obrigado. Bem, então o tema é política da habitação. O quinto candidato a falar sobre o tema, Rodrigo Cosenza. Alô? Bom, a primeira coisa, eu acho que é importante, é você criar uma estrutura dentro do município para elaborar política para a habitação. Ou seja, criar a Secretaria Municipal de Habitação, que vai atuar justamente na regularização urbanística e fundiária de todo o ambiente de Teresópolis, tanto dos ambientes que são conhecidos como favelas, quanto loteamentos, ocupações, entender o que são as ocupações já consolidadas há muitos anos. Tem que também fazer um recenseamento dos moradores que estão em área de risco e entender como vai se fazer esse deslocamento dessas pessoas. Bom, as pessoas que estão em área de risco, elas não podem ficar mais lá, mas como você vai retirar essas pessoas se aquilo ali é a solução de vida que elas encontraram? A gente tem que entender que quando uma pessoa se dispõe a construir um local de risco, ela não está criando um problema, ela está criando um problema indireto para a vida dela, mas é a única solução que ela conseguiu encontrar. Então a gente tem que apresentar uma solução melhor.
A solução melhor para essa pessoa é, antes de mais nada, estabelecer os critérios de onde serão construídas as habitações que elas vão receber. E essas pessoas só podem sair, a não ser que sejam habitações de alto risco, elas têm que ser retiradas o mais imediatamente possível e serem imediatamente colocadas em alguma habitação minimamente respeitável à condição de vida humana. Outro ponto é você identificar quais são as pessoas que estão em área de risco, mas que a área de risco não é um nível tão alto de risco e permita um mínimo de tempo para que elas sejam realocadas naquele local somente quando as construções estiverem prontas. A ideia é desenvolver um programa de engenharia e arquitetura social em parceria com o CREA do Rio de Janeiro e incentivar a construção dessas casas populares pelo sistema de mutirão, evitando assim que o governo municipal seja acossado por empreiteiras tão prestativas, quando o interesse fala mais alto. Atuar através do programa de habitação de interesse social junto ao Ministério das Cidades. Mas tem uma outra questão bem importante, que é justamente das famílias que já perderam tudo e elas necessitam com urgência de ter um mínimo de respaldo do governo municipal. Respaldo esse que esse governo não está dando. É preciso encontrar uma solução para essas famílias, não só na questão da habitação, mas também entender que muitas delas perderam seus entes e pararam com as buscas antes do tempo. Uma série de denúncias foram feitas em jornais sobre o fechamento das buscas de pessoas que ainda estão embaixo da terra, e é lamentável isso. É tão lamentável que o Paulo Marcos, que é candidato a vice... Bem, o tema é política de adaptação. O candidato que vai falar é Gerson Ribeiro, 3 minutos. Olha, eu estou aqui igual a vocês. Tonto. A hora que eu escuto falar em casa popular, eu fico tonto. Eu estou escutando isso há quase 2 anos e nunca vi uma casa popular feita, nem pelo Estado e nem pelo município. De volta eu fico aqui maluco, eu não sei para onde vou. E vou ficar com a igreja de Mormon, me disseram que é Mormon, uma igreja. Está fazendo testemunho de Jeová, está fazendo 20 casas aqui em Albuquerque, para aqueles que perderam, os seus membros que perderam a sua casa. E casa em lugar nobre, lugar bom, e casa mesmo. Uma igreja. Imagina o que eu não faria na prefeitura como prefeito, hein? Com esses 330 milhões. Eu queria só 10 para resolver o problema do pessoal. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, nós temos que acabar com essa história de megalomania, de achar que vai resolver o problema de um dia para o outro, de uma hora para outra, com isso, com aquilo. Não vai conseguir. Não dá tempo, o dinheiro entra aqui e sai. Em outra oportunidade eu disse que isso aqui é uma lavanderia do Estado e continuo afirmando isso. O dinheiro não para em Teresópolis. É milhões, 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 milhões. É por isso que eu fico cansado. Quando eu começo a falar em casa popular, eu penso em tanto dinheiro e o povo sofrendo lá no morrão, sofrendo, porque no morrão tem que subir até a última casa. Não é na beirada está mole, na beirada é uma maravilha. Tem que ir lá na última, e eu tomo isso como missão nas minhas caminhadas. Se eu chegar num lugar e a última lá, eu quero ir. Quero saber como é que a pessoa está vivendo. Bom, há quase 2 anos que a gente escuta isso. Parque do Ibuí, tive notícia que teve um cidadão lá que deu um sítio, ele não quer mais saber daquilo lá, deu um sítio, acabou, ele não quer mais o Parque do Ibuí. Tem tanto sítio lá que as pessoas podem desapropriar. O município desapropria aquilo como micharia e vai dar um conforto, vai fazer um condomínio com portaria e tudo para quem perdeu suas casas lá. E eu sou contra, muito contra, a tirar as pessoas do seu habitat natural. Se eles são de lá, é lá perto que nós temos que construir. Se eles são do perpétuo, é lá perto que nós temos que construir. Sabe por quê? Remover aquelas casas, aquele monte emaranhado de casas, de barracos,
e ali você levantar um prédio de 4, 5, de 4 andares, da minha casa, minha vida, e ali mesmo a pessoa vai morar, vai residir. Você vai pagar 10 aluguéis sociais, que são 10 casas que você vai desmanchar. Daí a pouco você tem 40 casas, porque 10 estão ocupadas, fica 30. É mais 30 famílias para você fazer outro bloco. É coisa simples, gente. É caseiro mesmo, resolve. Candidato, seu tempo terminou. Muito obrigado. Obrigado. Bem, então nós vamos para o último bloco antes do intervalo. Daqui a pouco teremos um intervalo para perguntas, mas vamos para o último bloco antes do intervalo, que trata da política de trabalho, emprego e renda. Tal como os anteriores, também faremos sorteios. O primeiro candidato a falar sobre o tema, o candidato Gerson Ribeiro. O segundo candidato, Rodrigo Cosenza. O terceiro candidato, Milton Salomão. Quarto candidato, Dr. Maurício. Quinto candidato, Cleiton Valentim. E a última candidata, Rosário. Bem, o tema é política de trabalho, emprego e renda, e o tempo é de 3 minutos. Bom, eu vou ler isso aqui porque eu gostei, ficou muito bonito. E eu vou ler, mas depois eu dou uma arrematada no final. Muito se fala em trabalho, emprego e renda, pois Teresópolis no passado era conhecido como a cidade dos festivais, que por culpa dos governantes deixou de ser, e os eventos importantes de nossa história, que é o Festival de Cinema, foi transferido para Gramado, Rio Grande do Sul. Tivemos aqui um pouco tempo também a série da tetracampeã do mundo de futebol, por falta de interesse dos nossos governantes, tá? De todos nós, que não fizemos movimento nenhum, foi se instalar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Temos aqui das paisagens mais lindas do Brasil, que dizem pertencer a Guapimirim, porque alguns anos atrás, a nossa divisa de Guapi com Teresópolis era o primeiro acostamento à esquerda descendo a serra, ao fundo, o que deixa a vista soberba dentro do território de Teresópolis. Por culpa exclusiva de um prefeito que admitiu que a nossa divisa seria onde se encontra hoje a imagem de Tereza Cristina, é que está completamente errado. Pois volto a afirmar, que fica na divisa do primeiro acostamento descendo à esquerda, ao largo à esquerda. Nosso governo, a vista soberba será transformada com obras estruturais, tornando o mais bonito ponto turístico do Brasil. Recuperação do Lago Iaci, que por lá passaram pintores famosos no mundo inteiro, pintando o nosso lago e nossa Teresópolis. Hoje não passa de uma vala negra, e ninguém se preocupa com isso. Gente, quando poderíamos, a Mulher de Pedra, você descendo para Bom Sucesso, a Mulher de Pedra, ela vem desenhada no seu rosto, que poderia ter feito em cima o mirante da Mulher de Pedra. Nada disso foi feito. Gente, Teresópolis, parque industrial para Teresópolis. Os verdes ficarão vermelhos, mas Teresópolis precisa de emprego e renda, e nós só vamos levantar o nosso município com um parque industrial. Não tem outra saída, não tem outra maneira. Teresópolis saudosamente já passou, o tempo passou, e nós temos que acompanhar a evolução dos tempos. Sapucaia, aqui do lado, cabe 10 vezes em Teresópolis. Ele tem o seu parque industrial, Guapi, Três Rios, Paraíba do Sul, e nós estamos aqui engatinhando. Ninguém acabou com mata, ninguém acabou com nada, continua o verde no mesmo lugar, e estamos aqui para ajudar a preservar, porque é necessário que se tenha o verde. Agora é necessário que nossos filhos tenham emprego e renda, e só tem essa forma. E indústria para Teresópolis, porque aqui em Teresópolis tem meia dúzia de pessoas que não deixam entrar nada aqui. Seu tempo. Muito obrigado. Muito bem, continuamos com o tema
política, trabalho, emprego e renda. O próximo candidato que falará sobre o tema durante 3 minutos, Rodrigo Cosenza. A primeira coisa é você debater com os grupos interessados. Nossa ideia é criar grupos setoriais para debater com cada área, cada setor empresarial, tentando entender as especificidades de cada setor, as especificidades macro e as especificidades de momento, de conjuntura. Incentivo para o desenvolvimento econômico ligado às especificidades de cada setor, incentivos fiscais para empresas que aceitem a contrapartida de cumprir integralmente as leis trabalhistas, apresentem programas de participação de lucros entre os trabalhadores e projetos de qualificação e formação, além do compromisso de serem empresas não poluidoras. É extremamente necessário que nós preservemos um patrimônio que é nosso e que está sendo depauperado aqui nessa cidade. Incentivar também a política de turismo de aventura e a política de turismo rural. A ideia é o quê? Agregar valor a essas potencialidades do município de Teresópolis e entrar em diálogo com setores que às vezes são marginalizados quando existe um debate sobre as possibilidades de políticas para turismo. A cidade foi conhecida como capital nacional do montanhismo e pouco aproveitou disso. Nunca se explorou o turismo de forma efetiva e é uma área que a prefeitura pode dar uma contribuição extremamente intensa, que é justamente na conservação de trilhas, conservação dos seus parques, conservação e sistemas de apoio aos montanhistas para sua prática. Uma coisa importante também para incentivo de emprego e renda é a qualificação profissional. E a qualificação profissional ela tem que vir em todas as instâncias possíveis. Primeiro, com uma educação formal de qualidade. Segundo, estabelecer um critério adequado à cidade para cursos técnicos, ou seja, a vinda da FATEC, preferencialmente em outro local que não do Brizolão da Barra, do CEP da Barra. Estabelecer também a possibilidade da vinda do Cefet, com cursos efetivos e ligados às potencialidades da cidade, sempre respeitando os critérios de desenvolvimento sustentável e de participação nas discussões sobre políticas educacionais e formação de emprego. Outra coisa também importante seria a atração de outras universidades ligadas a universidades públicas, preferencialmente. Candidato, seu tempo. Muito bem, o próximo candidato, Milton Salomão. O tema é política de trabalho, emprego e renda. 3 minutos, candidatos, por favor. Bem, se na questão habitacional nós temos um compromisso, uma dívida do passado, esse tema nós temos que olhar para o futuro. Apesar de Teresópolis ter um índice de desemprego bem maior do que a média do Estado, nós podemos ter esperança de mudar esse quadro. Com certeza, as obras que serão realizadas nos próximos anos gerarão muitos empregos, principalmente para aquelas pessoas da área da construção civil. Com certeza, a construção de creches, que hoje atende apenas 18% da população, das mulheres e das crianças, vai permitir, vai facilitar o acesso ao emprego e renda. Com certeza, o desenvolvimento do CVT, do Centro de Vocação Tecnológica, vai capacitar e vai permitir mais qualificação para enfrentar o mercado de trabalho. Com certeza, a agroindústria que nós vamos desenvolver aqui, e eu tenho uma experiência muito saudável, quem conhece o Rancho São Francisco, sabe, ali foi instalada uma agroindústria, na época que eu era presidente da Emater, são lá 70 pessoas trabalhando, o beneficiamento daquilo que o agricultor produz, gerando renda. Mas eu queria concentrar o condomínio industrial também, nós vamos fazer no segundo distrito para gerar emprego, a indústria gera emprego mais rápido, mas tem 2 questões que tocam o nosso futuro, tocam o nosso pensamento, do que nós queremos para a nossa cidade, o que nós queremos para as nossas famílias e nossos filhos.
E eu penso que é o turismo e a tecnologia de informação. Vejam vocês que a tecnologia de informação, a TI, chamada TI, ela pode gerar emprego de qualidade. Nós temos ambiência, nós temos um ar-condicionado natural. Ela é uma atividade que ajuda e tem a ver com a nossa cidade, o seu solo, os seus povos, as suas dificuldades de grandes extensões. A tecnologia de informação, ela permite gerar emprego de qualidade. Nós vamos concentrar isso. Vamos começar facilitando a chegada, a transmissão de dados, que hoje prejudica a nossa cidade. Vários empregos não são gerados porque não temos qualidade de transmissão de dados. E o turismo. Nós estudamos o turismo, sabemos que o turismo não é só o poder público que faz, é principalmente a iniciativa privada, mas é o poder público que estimula. Nós vamos começar fazendo coisas simples. O roteiro turístico, o calendário turístico. O roteiro turístico, nós vamos ter os locais preparados para o turista passar, visitar, como nós fazemos, como visitamos outras cidades, preparados, limpos, com gente qualificada para atender o turismo. E o calendário turístico é fundamental, nós vamos fazer. Lembram vocês que uma simples e carinhosa ação de fazer aquele Natal, não é? O Natal bonito de Teresópolis, atrair turistas, era um dos eventos. Nós vamos fazer eventos todos os meses para que o turista possa chegar aqui e gerar emprego e renda para as nossas famílias. Muito bem. Então, nós passamos ao próximo candidato. O tema, lembrando, política de trabalho, emprego e renda, e o tempo é 3 minutos. Doutor Maurício. Buscar parcerias junto às empresas da cidade para o programa do primeiro emprego. Criação em parceria com o MEC de uma unidade de Escola Técnica Federal. Em conjunto com a Secretaria de Trabalho, promover estratégias de ambientes de trabalho saudáveis e de empresas promotoras da saúde. Incentivo para empresas verdes e ações de responsabilidade social e empresarial. Promover a capacitação dos servidores municipais, visando a melhoria do desempenho dos mesmos na prestação de serviços básicos aos cidadãos. Fomentar o associativismo, incentivando os arranjos produtivos locais que fornecerão para a municipalidade. Planejamento fiscal, através da implantação de lei de incentivos, como, por exemplo, a adoção de logradouros e atrativos turísticos. Da adequação do ISS com base aos praticados nas cidades vizinhas. No ISS em torno de 5% das cidades vizinhas, em torno de 2%. Nós vemos várias empresas saindo de nossa cidade para as vizinhas, perdendo os nossos empregos aqui. E tentativa do prefeito, junto ao Estado, de trazer o benefício da lei de incentivo do ICMS para a nossa Teresópolis e para a região serrana, onde o ICMS cai de 17% para 2%. Fomentar a implantação de cursos profissionalizantes através de parcerias com a Firjan, Sebrae e Sistema S. Desenvolver estudos e projetos de desenvolvimento da agroindústria, além de promover o projeto de selo de qualidade, para qualificar e agregar valor aos produtos produzidos em nossa cidade. Incentivo ao ecoturismo, turismo de eventos, através do calendário de festivais como cinema, teatro, música e gastronomia, e o turismo de negócios. Revitalização dos pontos turísticos e históricos de nossa cidade. Obrigado. Ok. Bom, o próximo candidato, Cleiton Valentim, e o tema é política de trabalho, emprego e renda, e o tempo 3 minutos. Bom, nossa cidade é o maior produtor de verduras do estado do Rio de Janeiro. Isso é muito bonito, isso é muito legal, só que a gente tem um problema. O PIB da cidade, a agricultura só representa 5%. Então tem alguma coisa errada aí. É o maior produtor do estado do Rio de Janeiro e só circula para a gente 5%. Indo um pouco mais adiante, cerca de 23% está na indústria, que na verdade entra na construção civil. E aí fica 72% que são em serviços. Voltando para a agricultura, isso acontece porque é um problema que muita gente tem medo de falar e ninguém quer tocar. O camarada ara a terra, o solo, ele trabalha, ele joga semente, ele rega, cultiva, ele colhe, na hora de vender, não é ele que vende. Ele fica refém de grandes empresas de atravessadores,
que são como eucalipto, que sugam tudo que está à sua volta e plantam a miséria no nosso município. Uma coisa que a gente tem que pensar a fazer é criar uma cooperativa de trabalho no interior, para que o poder público possa incentivar ter caminhões. Compra-se tanto caminhão, mas não se aplica da forma certa, para que a gente possa pagar o preço justo para o agricultor. Além dessa questão da agricultura, quando a gente fala de serviços, que são as lojas, eu vejo vários comerciantes aqui, é muito triste você investir cerca de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil reais de estoque na tua loja, quando chega o mês de abril, que nem é mês de chuva, o rio transborda e todo o teu investimento vai por água abaixo. A dragagem do rio é uma obrigação não só ambiental, mas de incentivo também para o comércio de nossa cidade. A outra situação também de geração de emprego e renda, que a gente tem que entender, é que é lógico que a gente tem que investir em mão de obra qualificada. Aqui em Teresópolis tem a Alterdata, que é a 5ª maior empresa do Brasil em tecnologia. São 1.000 funcionários. É o 3º maior empregador do município. Só fica atrás da prefeitura e da FESO. E que mão de obra a prefeitura está investindo? Se não fosse a FESO ter o curso de informática, como é que seria isso? E o poder público, que incentivo que dá? Onde está o prefeito que não foi até o governador e falou: governador, a nossa cidade passou por uma tragédia. Governador, não está tendo incentivo. Governador, o senhor tem que abaixar o ICMS, porque as empresas estão fazendo volta da nossa cidade. E o prefeito fazer a sua parte, procurando investir em incentivo territorial. O que eu estou querendo dizer? Franquear terrenos para que não só o polo industrial, mas em várias áreas possam se ter empresas aqui, que a gente possa concluir a nossa lógica de atrativo turístico. Porque a ideia de se falar ponto turístico é um equívoco. O certo é atrativo. Atrair. Muito bem. De forma que seja bem cuidada a cidade, sempre atrair o turismo. Muito obrigado. Então, nós temos mais uma candidata que falará sobre o tema. Rosário, o tema é Política de Trabalho, Emprego e Renda, e seu tempo é 3 minutos. Nós temos que crescer, incluir e proteger. E quando pensamos em crescer, incluir e proteger, nós temos que pensar exatamente na política do trabalho, emprego e renda. E aí nós pensamos em políticas de um conselho propositivo formado com a sociedade, junto com a administração, parcerias, para que juntos possam pensar em estabelecer novos investimentos, incentivar novos investimentos na cidade. Construir, desenvolver diagnóstico e propor um plano de marketing que permita investimentos necessários ao desenvolvimento do turismo. Nós temos que definir que tipo de turismo nós vamos oferecer e aquilo que as pessoas procuram na nossa cidade. E aí, sim, quando tivermos esse diagnóstico, trabalharmos intensamente. Trabalhar em cima de um calendário de eventos, junto com as secretarias de turismo, o Conselho de Turismo, para que possamos divulgar Teresópolis em cada seu evento. Fortalecer a parceria do Conselho de Turismo e Cultura e com os órgãos de esfera estadual e federal para a captação de projetos e recursos para o desenvolvimento de atividades turísticas, culturais e esportivas. Fomentar a prática sustentável na agricultura. Buscar incentivos para fortalecer a agricultura familiar e ampliar a produção de alimentos. Criar a Semana do Agricultor, com foco principal na capacitação dos trabalhadores e produtores rurais. Incentivar o cooperativismo e o associativismo entre os produtores rurais. Implantar a feira itinerante, para que o consumidor da cidade tenha acesso aos produtos da área rural. Incentivar a criação de cooperativas de reciclagem, como estratégia para a redução do volume de lixo depositado no aterro sanitário
e como forma de promover uma política de inclusão social. Criar incentivos públicos para a instalação de empresas de base tecnológica e estimular o empreendedorismo através da criação de incubação de base e aceleração de empresas de base tecnológica. Exatamente estimular a empresa tecnológica. Colocamos aqui a Alterdata, temos a Contropan e outras na nossa cidade, trazer a tecnologia que é a indústria limpa. Desenvolver e estimular o turismo, a maior empresa de trabalho. Muito bem, concluímos a primeira parte. Agora, os candidatos terão 10 minutos, mas a plateia receberá um formulário e essas perguntas serão dirigidas e no segundo momento, então, a gente usará essas perguntas e fará um critério também de sorteio e, então, agora, na segunda parte do debate, serão perguntas elaboradas pela plateia. Bom, para facilitar o nosso trabalho aqui, nós temos um grupo distribuindo o formulário. Levante o dedo que ela entregará o formulário. É um papel, um formulário. Os candidatos têm um intervalo de 10 minutos. Atenção. Atenção. Muito bem. Candidatos apostos. Rosário, por favor. Vamos lá. Bem, gente. Atenção. Retomando o evento, eu peço silêncio. Agora, nós vamos dirigir as perguntas elaboradas por vocês. Serão, atenção, serão efetuadas 3 perguntas aos candidatos, a cada candidato 3 perguntas. O critério de resposta será sorteio, ou seja, uma rodada de perguntas e respostas, outra rodada de perguntas e respostas, e a terceira será uma pergunta elaborada pela comissão organizadora. Então, da plateia, cada candidato responderá 2 perguntas, mais uma pergunta efetuada pela comissão organizadora. O candidato terá 1 minuto para responder. Então, o candidato terá 1 minuto para responder. Serão sorteadas 2 perguntas da plateia e mais uma pergunta da comissão organizadora, ok? Eu peço à comissão organizadora que me apresente aqui o relatório, porque naturalmente não temos tempo de responder todas as perguntas. As perguntas não respondidas serão entregues aos candidatos, aos quais elas foram dirigidas, e essas respostas serão apresentadas pelo candidato ao Movimento da Cidadania, que naturalmente dará divulgação a isso, ok? Então vamos lá, vamos providenciar o sorteio. O primeiro candidato a responder a primeira rodada é o Rodrigo Cossenza. Segundo candidato a responder, Cleiton Valentim. Terceiro candidato, Nilton Salomão. Quarto candidato, Dr. Maurílio. Quinto candidato, Gerson Ribeiro. E, naturalmente, a sexta candidata, Rosário. Bom, qual foi a ordem? O Rodrigo teve 2 perguntas, então, naturalmente, a gente não precisa fazer sorteio, porque o total de 3 perguntas, nós vamos ler as 2 efetuadas pela plateia e mais a da comissão.
de ajuda aqui. A pergunta foi feita ao Rodrigo Cossenza pela Dalva. Se as OS e ONGs sonegam ao fisco e dificultam sua fiscalização, qual será a sua atitude como gestor do município, principalmente na saúde? Um minuto, alô, só um minutinho que eu vou disparar aqui. Ok. Bom, primeira coisa, acho que sabem, o partido já expôs isso diretamente, nós somos terminantemente contra a utilização de OS, porque elas não permitem a fiscalização efetiva dos recursos que são alocados para elas. Nós somos contrários à utilização delas e, na saúde pública, o que nós acreditamos é concurso público para a equipe completa de saúde, ou seja, não é só concurso para médico, é concurso para médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e todo o grupo que compõe uma estrutura de saúde adequada para a cidade. Outra coisa importante é a formação da Fundação Municipal de Saúde, que, em caso de necessidade de compras emergenciais, essa fundação efetive as compras e permita transparência na hora de aferir, na hora de verificar como foi o gasto público dessa necessidade. Obrigado. Ok. Muito bem, vamos à segunda pergunta. Cleiton, foram dirigidos ao candidato Cleiton Valentim 8 perguntas, não, 7 perguntas mais uma da comissão, ok? Bom, Ana, eu preciso aqui de ajuda, porque quando ele... Bom, me ajuda aí. Ele nunca foi professor de escola básica. Quem fez a pergunta foi Jefferson Muniz Catunta. É isso? A pergunta é: por que quando ele era vereador, ele não visitou o 2º distrito em Santa Rita na tragédia? Tempo. Um minuto. Bom, na verdade eu continuo sendo vereador e eu realmente não fui a Santa Rita, como muitos aqui também não foram, porque Jefferson, eu não lhe conheço, mas você não estava no Campo Grande tirando corpos, você não estava no Campo Grande carregando crianças, você não estava no Campo Grande tendo que arrancar a porta com a tua mão, colocar sobre os escombros para tentar salvar vidas. Você não estava no Campo Grande às 7 horas da manhã, quando eu cheguei antes do Corpo de Bombeiro, e você não estava no Campo Grande para poder saber o que nós estávamos fazendo lá. O dom da onipotência, onipresença eu não tenho, mas eu estava no Campo Grande. Como você estava em Santa Rita, eu quero te dar os parabéns, que você é um cidadão. Mas melhora o nível da pergunta, porque tentar mexer com catástrofe para tentar fazer política é uma coisa muito ruim. Nós temos regras para os candidatos, né? Então as regras versam entre os candidatos, né? Eu não tenho a menor condição de gerenciar quem é candidato a vereador. Enfim, eu não tenho esse controle aqui. Portanto, eu indefiro o pedido de resposta. Ok. O próximo candidato a responder é o candidato Milton Salomão. Total de 18 perguntas, mais uma da comissão. Você lê? Já passo para você a leitura. A pergunta é feita pelo Lamberto. Qual o seu projeto na área de dependência química? Candidato, 1 minuto. Bem,
A dependência química é um problema que nós estamos vivendo cada dia mais em Teresópolis. Nós temos que colocar os equipamentos públicos a serviço desse tratamento. Aí os CRAS estão trabalhando também, orientando, mas vamos fazer parceria com as entidades. Nós temos aqui entidades importantes, cito, por exemplo, o Caiós, que é uma entidade que tem recuperado e que merece o nosso respeito. Portanto, nesta área nós acreditamos que o melhor resultado vem das parcerias com as igrejas, com as entidades que se organizam. E, além do instrumental médico, psicológico, tem a presença de um elemento fundamental, que é a questão das religiões, que têm hoje sido responsáveis pela recuperação de muitos. Portanto, vamos seguir o caminho que está dando resultado, que é a recuperação através dessas parcerias, poder público e entidades. Tempo acabou, candidato. Obrigado. 5 perguntas para o candidato doutor Maurílio. Total, né? 5? Total, 5. 4 da plateia, mais uma da comissão organizadora. Ok, é que eu A pergunta foi feita pelo Silvio e ele pergunta qual a sua política para o motivo de obras serem entregues a firmas de fora da cidade. Candidato, o seu tempo é 1 minuto. Ok, espere. Silvio, antes, tá? Se eu entendi, por que essas obras são entregues para empresas de fora, é isso? É isso que você quis perguntar? Olha só, eu não sei te responder isso. A gente sabe que as licitações, elas são abertas para qualquer área, para qualquer empresa de qualquer estado dentro do país, desde que ela esteja apta a concorrer. Agora, independente se a empresa é de fora ou daqui, ela tem que contratar mão de obra de dentro da nossa cidade. Isso a gente vai fazer valer no nosso governo. Ok. Próximo. Total de 2 perguntas, uma da plateia, 2 da plateia, mais uma, não. Tá, ok. 2 perguntas, total. Uma da plateia, 2 e uma da comissão. É isso? Ok. A pessoa não se identificou, o que é uma pena. Então, eu nem vou fazer a pergunta, porque o candidato não é obrigado a responder uma pergunta anônima. Bom, a pergunta está dirigida ao Gerson Valentim. Seria, então, na verdade, uma única pergunta. Por favor, senhores. Seria, então, uma única pergunta oriunda da comissão. Dentre os programas voltados para os jovens, aos quais o senhor fez alusão, quais seriam implantados no primeiro ano de sua gestão? Gente, eu fiz a intervenção porque tem uma pergunta do Gerson Valentim para a gente não queimar. Desculpa. Tinha uma pergunta feita para o Gerson Ribeiro, exatamente para não queimar a etapa que a pergunta da comissão foi elaborada. Muito bem. Por favor. Okay. Bom, primeiro é o seguinte, eu não respondo pergunta que não está identificada, porque eu já estou aqui ao avesso, porque tem 2 candidatos que não veio, mas você agora quer esconder, não pode, tem que falar, eu estou botando a minha cara na frente, eu queria que você colocasse a sua. Pode ser a pergunta que for que eu respondo, agora preciso saber quem é. Bom, a primeira coisa que a gente, para os jovens de Teresópolis, é você, no meu programa, do Parque Industrial dessa cidade,
Cada firma que se instalar no parque industrial, ela terá que ter 10% do seu efetivo voltado para a formação, qualificação dos jovens para trabalhar dentro do condomínio industrial. Essa será o primeiro passo para a gente realmente trazer emprego e renda para essa cidade. E os jovens integrar dentro dessas empresas que aqui chegaram. O tempo acabou, candidato. A candidata Rosário teve 9 perguntas da plateia, mais uma da comissão organizadora. Então vamos. A pergunta foi feita pela Rosângela Bragança e ela pergunta o seguinte: qual o seu plano para a melhoria das estradas do interior? Candidata, 1 minuto. Disparei. Bom, com certeza as estradas do interior têm uma importância muito grande no desenvolvimento e na venda das mercadorias, na escoação de produtos da zona rural. E hoje nós temos uma situação triste e complicada. Mais de 70% das estradas não estão atendendo às necessidades da população. Nosso projeto é trabalhar essencialmente na manutenção dessas estradas, ter também o recolhimento do entulho e com esse entulho de obra, e com esse entulho poder fazer um trabalho de manutenção das estradas do interior e um projeto gradativo de asfaltamento das estradas do interior. O que nós estamos percebendo hoje? Nós estamos com as estradas e ainda sem pontes para que as mercadorias possam passar e para que... Seu tempo terminou. Obrigado. Bom, vamos passar a segunda pergunta, portanto, uma segunda rodada de sorteios, de ordem de resposta. O primeiro candidato a responder a segunda pergunta, Gerson Ribeiro. O segundo candidato, doutor Maurício. Maurício. A terceira candidata, Rosário. Cleiton Valentim, a quarta pessoa a responder, quarto candidato. Quinto candidato, Rodrigo Consensa. E sexto candidato, Milton Solon. Vamos às perguntas. Anotar aqui a sequência. Foi feita na rodada anterior, portanto, cadê? A segunda pergunta. Doutor Maurício. A segunda pergunta para o doutor Maurício. A pergunta foi feita pelo Alex Toscano. Ele diz: como garantir que na época das chuvas os rios não invadam as áreas construídas se estas mesmas foram construídas na caia dos rios?
Candidato, 1 minuto para a sua resposta. Alex, onde você está? Obrigado, Alex. Realmente é uma pergunta muito difícil, né? Na verdade, o saneamento básico que a gente pretende, junto com a SEDAI, com uma empresa particular, isso tem que fazer, esse saneamento tem que fazer com que os rios sejam, vamos dizer, despoluídos das casas que estão colocadas em volta deles. A gente vê aqui na Quinta Leblon que as casas invadem o leito do rio. Qualquer chuva ali, seja grande ou pequena, vai ter enchente. Então, por exemplo, naquela região você tem que ter uma política de retirada dessas casas de dentro do rio e talvez fazer piscinas onde você possa represar essa água da enchente. Ok. Bem, vamos para a terceira pergunta. Segunda pergunta para a terceira sorteada. Rosário. A pergunta foi feita por Célia Pinho. Qual deverá ser a política adotada ao combate às drogas no centro da cidade, como, por exemplo, a Praça de Santa Teresa e a Praça Olímpica? Candidata, 1 minuto. Pensar em drogas, com certeza, é pensar na nova geração que está aí, e é um trabalho que inicia na escola, de orientação, é o trabalho que a gente pensa em quando estende a carga horária e essas crianças não estão na rua, na parte da tarde, quando estudam de manhã, nem ao inverso, porque a pipa vai voando tanto e as mães e os pais estão trabalhando que essa criança se envolve. E hoje é uma realidade em Teresópolis. Então, pensar no futuro e pensar nessas crianças é proteger na escola e orientar na escola. Agora nós temos o outro lado, as pessoas que já estão envolvidas. E como retirá-las? Nós temos um atendimento médico previsto em nosso plano de trabalho, no nosso plano de governo, que é o CAPS, álcool e droga. E aí, com orientação à família, com a orientação à pessoa que está envolvida, começa esse processo de... Seu tempo acabou. Muito bem. Vamos agora, o candidato Cleiton Valentim vai responder a sua segunda questão. Muito bem. Esta aqui é bem pessoal, infelizmente a comissão deixou passar, mas eu, que sou implacável, não deixarei e vou pedir ao nosso mediador para escolher uma outra. A pergunta parte do Rogério dos Santos. Como o seu governo agirá em relação à falta de oportunidade para o primeiro emprego? 1 minuto, candidato. Rogério, cadê você? Rogério, é importante a gente estar colocando coisas sobre o governo. Acho que é para isso que a gente está aqui. Quem não está aqui é porque foge do debate e principalmente a falta da imprensa que está sendo mais dolorida. Eu acho que fica até um desafio. A gente tinha que saber por que a imprensa não está aqui. Mas a questão do primeiro emprego, é um prazer estar falando, que é a qualificação profissional. A partir do momento que nós trouxermos incentivos para que tenhamos empresas novas aqui e ao mesmo tempo qualificar a mão de obra do jovem, você passa a fazer um termo de compromisso com essas novas empresas, para que uma determinada porcentagem do número de empregos que elas vão gerar sejam exatamente para o primeiro emprego. Ou seja, se conseguirmos uma empresa que contrate 100 funcionários, 10 serão para o primeiro emprego. Ao mesmo tempo, a prefeitura tem que estar qualificando com mão de obra em várias áreas, ou seja, para que a gente possa fazer esse link. Porque senão a pessoa nunca vai ter experiência se ela não tem o primeiro emprego. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos então à pergunta ao candidato Rodrigo
pergunta é feita por Vladimir Araújo Cavalcante. Como representar uma sociedade e seus cidadãos se os mesmos são proibidos de registrar o evento, uma clara censura de direito constitucional de publicidade? Me parece que essa pergunta está deslocada, ela não cabe ao candidato, certo? E eu quero esclarecer, até porque eu já fui arguída no momento do intervalo, que, conforme eu disse no início, infelizmente nem todos puderam estar aqui, as orientações e as regras foram todas construídas em conjunto entre comissão e candidatos, ou seus vices, ou seus assessores. E essas regras estão todas protocoladas no TRE. Isso significa que houve um consenso. E se, em algum momento, não se permitiu que houvesse, de tudo quanto é tipo, qualquer tipo de gravação do evento, é porque se tinha motivo para isso. Tanto assim que o juiz acatou o documento que foi elaborado em conjunto. Ok, vamos então. Senhora, faz favor, virar o telefoninho. Quero falar. Tá certo? Bom, vamos agora. Farei, então, ao candidato Rodrigo Cossenza a última pergunta, né? Que é a da comissão organizadora. Como você, sendo gestor municipal, obterá a equiparação salarial entre o homem e a mulher que desempenham a mesma função? Candidato, um minuto. Bom, antes de ser gestor municipal, a disputa aqui é no cargo político, ou seja, quem vai dar a direção política do município, além de administrar o município em conjunto com os secretários, ou seja, não é só uma questão de gestão e como se estivesse tudo pronto e arrumado. A ideia é estabelecer critérios para a vinda de empresas somente com critérios muito bem específicos. Ou seja, empresas só são bem-vindas aqui, empresas só são bem-vindas nessa cidade se estabelecerem salários equiparados entre homens e mulheres, se estabelecerem critérios de produção sustentável, recebendo a juventude em estágios mais com estágios de verdade, não obrigar o estagiário a trabalhar 8 horas por dia, como acontece em muitas empresas. A equiparação é de uma direção política. Muito bem. Vamos agora à pergunta que será dirigida ao candidato Milton Salomão. Total. Ajuda. A pergunta parte do Sérgio Epifânio, Sérgio Gravações. Qual sua política efetiva com começo, meio e fim para o 2º distrito, visto que o mesmo nunca esteve, pelo menos nos últimos 15 anos, nos planos de todos os prefeitos, a não ser para conseguir votos? Fazemos parte de um todo e o crescimento passa pelo 2º distrito, ou não? Bem, eu creio que eu participei de 10 anos de luta da maior ingratidão cometida com o 2º distrito, que foi a colocação da Praça de Pedágio de Três Cordas. Portanto, essa vitória é minha, da população que lutou. E a retirada do pedágio nos permite trabalhar no nosso plano de governo com a concepção do condomínio industrial no 2º distrito, como prevê o plano diretor da cidade. Também vamos aproveitar e vamos fazer lá a cooperativa para aproveitar melhor a
Puncam, somos o maior produtor de pão-cana, precisamos aproveitar especialmente com as mulheres que ali precisam ter geração de emprego e renda. Temos um compromisso também que é fundamental, é pontual, mas é fundamental, é abrir aquela escola de providência, aquela vergonha que foi feita com dinheiro público, que está lá parada sem os estudantes poderem estar ali funcionando. Além disso, nós vamos lutar para que o segundo distrito possa ter uma escola de ensino médio. Não é compromisso constitucional do prefeito, mas vamos fazer a ação. Muito bem, vamos para a terceira e última rodada de perguntas. Sorteio. Muito bem, responderá a pergunta da comissão. Primeiro, o candidato Rodrigo Cossenza. O segundo a responder a pergunta da comissão é o candidato Dr. Maurício. O terceiro candidato a responder a pergunta da comissão é o candidato Cleiton Valentim. A quarta candidata a responder a pergunta da comissão é a candidata Rosário. O quinto candidato a responder a pergunta da comissão é o candidato Milton Salomão. E o sexto candidato a responder, Gerson Ribeiro. Como candidato, Rodrigo só teve 2 perguntas da plateia e uma da comissão. Esta já feita, está sendo elaborada uma outra pergunta para ele, tendo em vista que uma das perguntas não tinha sentido. E a nossa pretensão aqui é que todos tenham a possibilidade de ouvir os candidatos, todos os candidatos, pelo mesmo tempo e da mesma forma. Então eu vou propor que, ao invés de a gente começar pelo Rodrigo, cuja pergunta ainda está sendo elaborada, a segunda, não, então já está pronta. Há um alto índice de gravidez na adolescência no nosso município, conforme nós apresentamos nos indicadores do documento Manifesto da Cidadania. Qual a sua proposta para melhorar esse índice? Bom, o alto índice de gravidez também se deve à restrição, e aí eu vou ter que falar de educação, porque há uma restrição aos professores, infelizmente, de falarem sobre sexualidade dentro das salas de aula. Há uma restrição velada, e às vezes não é velada, da possibilidade do professor debater esse tema com os alunos, o que seria extremamente benéfico para esses alunos. Afinal de contas, o ambiente da escola é um ambiente de confiança. Se pais não permitem, não tem confiança no que o professor pode oferecer para esses alunos, é melhor eles retirarem esses filhos da escola ou, muito melhor, reverem seus conceitos. Outra coisa importante é você estabelecer políticas correlatas entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde para elaborar projetos para levar às escolas programas de educação sexual e utilização de preservativos. Ok, muito bem. Bom, o próximo candidato a responder a pergunta é o candidato Dr. Maurício. Você poderia esclarecer qual a função do conselho que você propôs a ser criado,
tendo em vista os já existentes? Nós já sabemos, né, que existe o Conselho da Cidade, que existem vários outros conselhos, cada pasta que tem a sua atividade direta com a população tem o seu conselho. Mas a gente vê uma dificuldade muito grande, eu tenho visto isso quando eu ando nos vários morros, vários bairros da cidade, a dificuldade do presidente da associação de se encontrar com o prefeito. Ele acaba tendo, às vezes, que usar de subterfúgio para que isso aconteça. Então, essa proposta do Conselho, em que sejam agregados vários presidentes de associação, seja para que eles tenham voz direta para o prefeito, e com isso a gente possa resolver os problemas com mais rapidez. Ok, então vamos à próxima pergunta, que será dirigida ao candidato Cleiton Valentim. Onde será construído o polo industrial proposto e com que tipo de indústria? Bom, o local já foi mais do que colocado aqui, que evidentemente seria no segundo distrito, mas o tipo de indústria é uma coisa muito importante que a gente tem que perceber, é que ao mesmo tempo que a gente precisa de emprego, a gente tem que linkar isso ao atrativo turístico. Por exemplo, nós temos um clima altamente agradável. É natural, é evidente que se nós tivéssemos indústrias alimentícias, por exemplo, chocolate, assim por diante, a gente poderia linkar o trabalho com a visitação a esse polo industrial. Não só a questão alimentícia, mas como também de tecnologia da informação. Que para isso daí, é claro que a gente precisa das estradas mais conservadas, a gente precisa ter o atrativo também para esse polo, porque as pessoas não podem só chegar para ver um polo industrial. Elas têm que entender que ali é uma coisa muito boa de se conviver, tanto ecologicamente e evidentemente na geração de emprego e renda. Seu tempo. Ok, muito obrigado. Muito bem. A próxima pergunta é dirigida à candidata Rosário. De onde virão os recursos e o apoio técnico para despoluir o rio Paquequé? 1 minuto, candidato. Nós colocamos exatamente da importância desse projeto de saneamento, de parcerias, de buscar no governo estadual, no governo federal, a fim de que nós possamos fazer os investimentos necessários, tanto na questão do saneamento, quanto na questão de despoluição do rio. Ok, então vamos à próxima pergunta, dirigida ao candidato Milton Salomão. Tendo em vista o desenho topográfico de Teresópolis, onde serão construídas as 5.000 casas propostas? Muito candidato. Olha, nós não vamos cometer o erro cometido pelo governo no momento da tragédia, que foi centralizar em um único local. Nós vamos sim utilizar os bairros para que as pessoas continuem morando e ali já tendo a infraestrutura. Vamos fazer, como já foi dito aqui corretamente, 100, 200, 300 unidades por bairro. A experiência nossa na gestão pública no setor habitacional mostra que, historicamente, quando você concentra a habitação, você cria muitos problemas. Portanto, nós temos terrenos médios de 3.000, 4.000, 5.000 metros, onde nós vamos fazer essas habitações. É assim que nós vamos estabelecer a nossa administração e é assim que nós vamos cumprir a meta das 5.000 moradias. Ok. Muito bem. Vamos então à pergunta ao candidato Gerson Ribeiro. Sendo a Praça Olímpica um local de frequentes alagamentos, como o senhor pensa em resolver este problema para construir nela um estacionamento? Será aí 1 minuto que eu vou conseguir isso. Mas é 1 minuto, candidato. Pois é. Presta atenção. Zerei, peraí. Resolveu? Resolveu? Beleza. Ok, dispara. Bom, A tecnologia está muito avançada. Muito avançada. Na altura que está
a Praça Olímpica, dali para cima 2 andares, no terceiro andar é a Praça Olímpica. Ué, por quê? Tem alguma coisa do partido? Por favor. Quer dizer, dali para cima 2 andares do estacionamento e a praça por cima. Já vai ficar até mais charmoso, mais bonito. Vamos ter que mudar a Maria Torta de lugar, mas não tem problema, nós é torta mesmo, não tem problema nenhum. Vai dar tudo certo no final. Tá bom. Senhores, eu quero pedir desculpas ao candidato Cleiton Valentim e Gerson Ribeiro. Vocês sabem, eu não sou daqui. Eu confundi, evidentemente, quando eu recebi o primeiro nome, Gerson, aí misturei com Valentim e vice-versa. Se tivesse, evidentemente, isso prova a minha isenção. Desculpa aos dois, por favor. Gerson Ribeiro. Okay. Muito bem, de minha parte eu peço desculpas. A comissão organizadora naturalmente vai dar um tipo de encaminhamento ao que foi discutido hoje. E eu quero dar o meu testemunho que, sendo de fora dessa cidade, eu estou absolutamente satisfeito com o que eu vi aqui. Me parece que o respeito reinou e é assim que a gente constrói uma cidadania. Eu quero dar parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Ao término, cada um dos candidatos aqui presentes, nós entregaremos uma carta compromisso que esperamos que eles assinem. Diz ela, vou botar a minha bengala, tá? Só um instantinho. Eu, fulano de tal, candidato ou candidata pelo partido tal, a prefeito ou a prefeita na cidade de Teresópolis, assumo a responsabilidade, caso eleito ou eleita, por meio da assinatura desta carta compromisso, de promover o desenvolvimento de forma sustentável, primar pela justiça social e incentivar a prosperidade econômica do município. Para tanto, terei como referência o Manifesto da Cidadania, documento elaborado com base em dados e indicadores do Movimento Nossa Teresópolis, do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Teresópolis, da Agenda 21 Teresópolis, das propostas da primeira Consocial, da Carta de Teresópolis, dos compromissos de campanha de candidatos a prefeito da comunidade do 2º Distrito, da Carta ao Vice-Governador elaborada pela VIT e plataforma Cidades Sustentáveis, visando assegurar a continuidade das políticas públicas e gestão municipal. Desenvolverei o plano de governo de 2013 a 2016, estabelecendo para minha gestão estratégias e metas com base em indicadores, promovendo ampla divulgação das mesmas, como determinam os artigos da Lei Orgânica Municipal. Indicarei como representantes do primeiro setor, pelo Poder Executivo junto ao Fórum da Agenda 21, pessoas com poder de decisão e delas cobrarei participação efetiva, bem como indicarei como representante do Poder Executivo junto ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, o CONLeste, o mesmo representante integrante do Fórum da Agenda 21. Teresópolis, 24 de setembro de 2012. Nome e assinatura.
Vou pedir alguém da comissão para recolher, por favor, Rita Teles. Rita, por favor, você poderia recolher as cartas assinadas? Todos assinaram em público. O compromisso é com a sociedade. Em nome da comissão organizadora deste evento, composto pelo Fórum Permanente Pensar Teresópolis, a Plataforma por Cidades Justas e Sustentáveis, o Fórum da Agenda 21 Teresópolis e o Centro de Ecologia Aplicada de Teresópolis, além da AVID e da população do 2º Distrito. Agradeço em especial o apoio do Hotel Alpina, que nos cedeu gratuitamente este espaço, assim como a água e a infraestrutura. Agradeço também aos candidatos que se dispuseram a vir aqui e conversar com a gente. E agradeço principalmente a vocês, sociedade civil, que todos tenham a certeza, espero eu, de que os candidatos vão cumprir o que aqui prometeram. Cabe a nós acompanharmos o seu plano de metas, eles são obrigados a fazer, eles têm 90 dias para isso, e depois acompanharmos o desenvolvimento do plano de metas. Se por acaso algum de vocês quiser ter acesso ao Manifesto da Cidadania, peço que nos mande o seu endereço eletrônico e nós enviaremos o manifesto com a maior boa vontade, porque tudo que nós queremos é que ele seja muito e muito e muito divulgado. Muito obrigada.